E aí, tudo bem? Eu sou o Flávio, sou professor do Det Online. Hoje eu quero falar sobre o hype, né, do escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, que foi descoberto por uma influencer, por uma booktuber estadunidense chamada Courtney Novak. Ela fez um projeto de ler livros do mundo todo em ordem alfabética por países. Então ela leu lá a letra A, eu acredito que seja, sei lá, Argélia, Argentina, e quando ela chegou no B do Brasil, ela descobriu exatamente Memórias Póstumas de Brás Cubas de Joaquim Maria Machado de Assis. Ela ficou abismada, ela ficou encantada com a força literária, com a potência criativa do autor brasileiro. E aí ela, claro que ela deu aquela exagerada, né? Aquela coisa assim, olha só o que ela falou. Eu não consigo imaginar o quão bom é isso em português. Agora, no meio do meu projeto de ler ao redor do mundo, eu tenho outra tarefa que é aprender o português. Coragem, hein? Um estrangeiro aprender português não é fácil. Eu acho que é mais fácil um brasileiro aprender inglês do que um inglês aprender português. Ela também vai falar o seguinte aqui, ó. O que eu devo fazer? Por que vocês não me avisaram que esse é o melhor livro já escrito? E ela é uma figura influente, né? A Courtney Henning Novak. De modo que ela alavancou as vendas do Machado de Assis nos Estados Unidos. Então essa coisa é sensacional, né? Pensar que um autor brasileiro vira best-seller nos Estados Unidos da América por conta de uma dica de uma influenciadora. Mas isso não é novidade, isso já aconteceu também na época da pandemia. O próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas ele ficou muito bem vendido aí no ranking da Amazon. Isso só comprova aquilo que nós, leitores brasileiros, já sabíamos. O Machado é um autor atemporal, o Machado é um autor universal. A literatura dele se garante em qualquer época, em qualquer lugar. A literatura dele é uma literatura voltada para o humano. E o humano machadiano é o humano atemporal, o humano de todos os tempos. O que talvez você não sabia é que o Machado escreveu muito, muito além da sua fase realista. Sim, eu, por acaso, tenho aqui a obra completa do Machado de Assis. Ó. Não está toda aqui nessa pilha, o resto está lá na estante. Mas eu vou te mostrar aqui algumas pérolas. Primeiro aqui vamos começar com Dom Casmurro. O Dom Casmurro, que é considerado o maior livro, mais importante romance da literatura brasileira em 500 anos de história. De qualquer forma, o Machado prosador é excelente, né? O Machado narrador não tem para ninguém. Ele é, sem dúvida, um dos maiores autores do século XIX. Olha só, poesia. O Machado também escreveu poesia. Ele é um bom poeta, está longe de ser o melhor poeta do século XIX, mas aí também não dá, né? Queria que o Machado jogue em todas as posições e jogue muito bem. Mas tem bons poemas. É que o século XIX tem Olavo Bilac, tem Gonçalves Dias, tem grandes poetas no XIX. Bom, aqui também temos, olha só, Teatro do Machado de Assis. Também fazia peça, também era dramaturgo. É muito difícil a gente ver um autor escrever vários gêneros. E aí a gente tem aqui um sujeito que escreve prosa, poesia, que escreve lírico, que escreve épico, que escreve dramático e que escreve crítica literária. E escreve muita crítica literária. Ao folhear esse texto aqui, eu percebo que vários livros, ó, O Culto do Dever, Ideal do Crítico, Revelações, Iracema, Cantos e Fantasias, Lira dos 20 Anos, ele se debruçando sobre a obra aí de José de Alencar, de Álvares de Azevedo, e além de autores menores, autores que não são tão conhecidos ao longo do século XIX. Esses autores passaram pelo crivo do crítico Machado de Assis, que também foi presidente da Academia Brasileira de Letras. O cara estava em todas, né? Relíquias da Casa Velha, mais narrativas curtas. A Semana, contribuição dele no jornal, crônicas. E mais crônicas. A máquina de escrever, né? Não só no sentido de qualidade, mas também no sentido de quantidade. Machado escreveu muito. E, finalmente, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É desse livro que a gente está falando. Eu vou separar aqui, vou acabar de mostrar. Páginas recolhidas, mais narrativas curtas. E esse aqui até apagou. Várias histórias, não vai dar para ler, mas várias histórias é o início do conto realista no Brasil. Várias histórias é um livraço. Porque assim como você tem romances excelentes aí, como
o Dom Casmurro, o Quincas Borba, você tem os contos da ordem de A Cartomante, O Alienista, A Causa Secreta, Uns Braços, Pai contra a Mãe, O Segredo do Bonzo, Nossa Senhora, Um Homem Célebre. É maravilhoso. Relíquias da Casa Velha, uma continuação das suas narrativas. E o que mais aqui? Quincas Borba, que, como você deve saber, vai cair no vestibular da FUVEST e da Unimontes. A trilogia realista do Machado, ela é feita... Peraí. Vixe, caiu. Ela é feita pelo Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Quincas Borba. Cadê meu Dom Casmurro? Aqui. Essa é a chamada trilogia realista do Machado de Assis. Tá? E aí a gente vai falar agora sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o livro que encantou não só a Courtney Novak, né, a influenciadora, a booktuber estadunidense, mas encantou também o cineasta, ator e produtor Woody Allen. O Woody Allen é um sujeito controverso, polêmico, se você pesquisar você vai entender o que eu estou dizendo, mas que tem uma contribuição inegável para o cinema estadunidense. E o Woody Allen é um grande admirador do Machado. Olha o que ele disse aqui numa entrevista para o Pedro Bial. Comecei a ler e achei uma novela completamente encantadora. Era ótimo, então li alguns dos contos e outro livro dele. Ele era um gênio, um escritor maravilhoso. Machado de Assis. Sujeito que se forma como referência para uma referência do cinema. Impressionante, né? Agora, me chama a atenção a gente precisar também de um leitor estrangeiro vir nos avisar que o nosso maior escritor é um gênio. A gente precisar, né, desse apupo, desse elogio que vem de fora. Isso revela muito sobre a forma como nós tratamos a nossa cultura, os nossos escritores. Nada contra os best-sellers, deixa o best-seller lá. Né? Aquela tal de Hoover, né, que eu vi que tem o primeiro e segundo lugar na lista dos mais vendidos, mas é curioso, né? Nós lendo os americanos, os estadunidenses, e eles lendo Machado de Assis. Sendo que o público leitor, o grande público leitor no Brasil, ainda desconhece o Machado de Assis. O que a gente tem de grandioso em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nesse livrão aqui? Esse livro é escrito por um defunto autor. Defunto autor é diferente de autor defunto. É um sujeito que morreu e começou a escrever. E uma vez que ele está morto, ele não tem medo da opinião alheia. Então Machado nos provoca ao dizer que só um morto pode falar a verdade. Só um morto pode dizer tudo o que ele pensa sobre as pessoas. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é, antes de qualquer coisa, um livro sobre uma vida medíocre, sobre uma vida desperdiçada. Quem é Brás Cubas? Brás Cubas é um filhinho de papai. Ele é um Mauricinho. Ele é um menino mimado, branco, da elite branca escravocrata, herdeiro, que nunca precisou trabalhar em sua vida. Exatamente em função disso, ele nunca foi adiante nas suas vontades, não conseguiu estudar a fundo, não conseguiu ter uma profissão, mal conseguiu amar uma mulher. Teve alguns casos, teve os seus amores, mas ele era um sujeito inconstante, né? meio superficial, enfim, que brincava de viver, que não levava nada a sério, e sempre com esse apoio financeiro, com esse apoio social da sua família de proprietários de escravos. Então, ao criar um livro sobre o fracasso, sobre um sujeito fracassado, sobre uma vida desperdiçada, o Machado está corroendo, está provocando o ideal romântico do vencer na vida. O que é vencer na vida no romantismo? É alcançar o sucesso, a riqueza, o casamento, o grande amor, fazer a família. E o Brás Cubas termina sem ter filho. Né? Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ele não precisava ganhar dinheiro, ele era rico, mas ainda assim ele queria a fama. Ele queria ser reconhecido publicamente. Ele tentou uma carreira desastrosa na política,
um péssimo deputado, ele queria ser ministro e não conseguiu, e ao final da sua vida ele tentou criar o seu emplastro Brás Cubas, um medicamento contra a hipocondria, que é uma ideia muito interessante. Um medicamento contra a hipocondria é um remédio para quem quer parar de fumar. Perdão, um remédio para quem tem mania de remédio. O que equivale à nossa época ao cigarro para quem não quer fumar, a bebida sem álcool para quem não quer beber, a carne para quem não come carne. Não é um remédio para quem tem mania de tomar remédio e não quer tomar remédio? Não é curioso? Isso mostra um pouco da atualidade do Machado de Assis. Então, esse sujeito que deixou a vida escorrer pelos dedos, que foi amante do seu grande amor, que foi a Virgília, que acabou se casando com o Lobo Neves, que era um cara muito mais ligado nas coisas do que o Brás Cubas. Depois ele se torna amante dela e ele propõe para ela: vamos fugir? Ela fala: não. Como assim não? Quando ela não aceita fugir com o Brás Cubas, está decretando a falência do amor romântico, porque os românticos fogem, né? Os românticos eles fogem no cavalo branco, a qualquer hora, pulam a janela e fogem. Ela fala: não, vou fugir não. Melhor continuar com o meu marido e com o meu amante. Aí ela tem um filho, ela perde o filho e o leitor fica sem saber se esse filho foi do Brás Cubas ou do Lobo Neves. Além disso, esse texto tem umas inovações gráficas que são coisas assim fora de série, que são muito curiosas. Quer ver? Deixa eu achar uma aqui. Tem capítulos em branco, tem capítulos que são escritos sem palavras, só pontuação. Tem um capítulo que chama Das Inutilidades. Aí ele fala assim: não estou bem certo, mas acho que eu escrevi um capítulo inútil. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Aqui, página 180, tem um dos clássicos, ó. Aqui, olha esse capítulo. Esse capítulo é escrito sem palavras, só com sinal de pontuação. Isso aqui é muito revolucionário para a época. É muito revolucionário, né? Um capítulo sem palavra. Até quem aponte que Brás Cubas não é só o primeiro livro realista no Brasil, mas também um livro que vai dar as bases daquilo que seria o modernismo brasileiro. Eu devia já ter separado as páginas aqui. Capítulos minúsculos, ó, que são assuntos que saem completamente da narrativa. Enfim, um sujeito que narra do jeito que quer. Um sujeito que não está preocupado em chamar a atenção do leitor e que tem como caráter em guardar a atenção do leitor. Ele fica provocando o leitor, falando para o leitor escrever o próprio livro dele, falando para o leitor desistir da leitura dele. Ele sabe que o livro dele está num ritmo lento, ele sabe que o livro dele está abandonando a narrativa para inserir reflexões. E por que ele faz isso? Porque ele está se opondo ao dinamismo romântico. Porque ele está se opondo à ideia de que a literatura é para entreter, que a literatura é para divertir. Mas a literatura do Machado é para pensar e fazer pensar. Inclusive em capítulos em branco. Em capítulos sem nenhuma relação com a história. Em capítulos em que o autor simplesmente fica viajando, fica pensando. E além disso, a gente tem as questões sociais, né? A vida de um proprietário branco que não tem nenhuma preocupação na vida, que é mimado por todos, que é extremamente vaidoso, que é insolente, que é inconstante. Seria o Brás Cubas um retrato de uma nova geração, de um novo planeta, das pessoas que estão por aí? Seria o Brás Cubas o retrato dos novos proprietários de hoje, das novas crianças, adultos mimados que estão pelo mundo? O que será que encantou tanto a influência americana? Aqui a gente já sabe. É um retrato da elite brasileira, da sua superficialidade, da forma como ela é pueril, da forma como ela é irresponsável ao tratar com os outros. Então, de uma forma muito sutil, de uma forma muito discreta, com a sua ironia muito inteligente, o Machado desmonta a farsa de uma sociedade. O Machado, em vez de fazer aquela coisa do pobre contra o rico, do escravo contra o senhor, ele cria narradores, ele cria autores, narradores autores, né, pseudo-autor, que são proprietários. É uma forma dele demolir a elite por dentro, criando narradores que são da elite, que se comportam assim como Brás Cubas, o defunto autor. O homem que fracassou e tenta disfarçar o seu fracasso depois de morto ao escrever as suas memórias póstumas. Tão póstumas que encantaram não só o grande cineasta estadunidense, mas também agora essa importante booktuber aí,
a Novak, né, Courtney Novak, que trouxe à baila, que trouxe à tona a importância desse que é o primeiro livro do realismo brasileiro. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, que isso tenha te dado vontade de ler Machado de Assis. Isso é o mais importante. E a minha sugestão é, caso você nunca tenha lido Machado, não começa pelo romance, começa pelo conto. Lê primeiro A Causa Secreta, depois A Cartomante, depois Uns Braços. Quando você já pegar umas horas de voo, lê O Alienista. Depois que você lê Alienista, que tal ler Dom Casmurro? E aí sim, Memórias Póstumas. A nossa amiga estadunidense, ela já é uma leitora mais experiente, ela já tem horas de voo, mas para quem está iniciando, eu acho que começar com Memórias Póstumas, com a sua narrativa fragmentada, né, com esses constantes desvios do eixo narrativo, podem cansar um leitor de primeira viagem. Então é melhor adquirir aí uma forma intelectual, uma forma física, né? Porque uma pessoa, por exemplo, como eu, que é sedentária, se eu for correr uma maratona, eu vou ter no mínimo, um problema ortopédico, isso se eu não tiver um problema cardíaco. Então, para quem não está habituado a ler, não comece pelo Memórias Póstumas, comece pelos contos, né? E aí a gente pode evoluir aí na obra desse grande escritor brasileiro, o Bruxo do Cosme Velho. Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva aqui no Det Online, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ajuda a gente a fazer mais vídeos gratuitos sobre língua, literatura, cultura, enfim, arte, voltado para o vestibular e para o conhecimento de um modo geral. Valeu, obrigado, até a próxima e vem pro Det.